Olá pessoal, vamos para mais uma aula de redação para o Enem e para os vestibulares. Hoje eu estou trazendo algumas dicas interessantes a mais do que já falei nas outras aulas para vocês. Primeira coisa, a gente tem que pensar como que eu vou aprender a escrever. A dificuldade de muitos alunos é, diante de um tema, ficarem sem palavras. Primeiro, nós temos que desmistificar essa questão da escrita. Muito se já disse que, fulano tem um dom para escrever. Às vezes a gente escuta isso por aí, mas você escreve bem porque você tem um dom. A verdade é que escrever não é dom. Escrever bem é você praticar a leitura, acima de tudo, praticar a escrita, treinar. É isso. E isso depende de quê? De você. Vamos falar um pouquinho das tipologias textuais, para facilitar um pouquinho a compreensão do que é o texto dissertativo argumentativo. Basicamente, a gente tem 3 tipologias textuais que englobam muitos outros dentro deles. Texto narrativo. O texto narrativo, então, é aquele que se conta uma história. Quais são os elementos básicos de um texto narrativo? Nós precisamos ter personagem, nós precisamos ter um narrador. Então é contar uma história, contar um acontecimento com detalhes, com local, com data e, acima de tudo, com personagens. Esse texto narrativo pode ser em primeira pessoa e em terceira pessoa. Nós temos um texto também descritivo. O texto descritivo é aquele que, como o próprio nome já diz, descreve. Descreve é você detalhar com as suas palavras alguma coisa. Eu digo que é como se você fotografasse com a sua mente os detalhes. Então você pode descrever uma cena, você pode descrever uma pessoa, um objeto. Quando é que nós usamos o texto descritivo? Ele é muito usado pela polícia na hora de fazer uma perícia, de detalhar uma cena, como que encontrou uma situação dramática de um acidente, de uma vítima, certo? E em outras profissões ele pode ser, ela está muito comum, muito utilizada, o texto descritivo, é muito utilizado dentro dos livros para descrever uma personagem. É importantíssimo, é riquíssimo para descrever uma personagem. Não existe um texto narrativo sem um texto descritivo, porque imagina você contar uma história sem descrever um personagem. Quando a gente conta uma história, a gente lê uma história, um romance, geralmente a gente fica curioso para saber como que é a personagem. Aí a gente vai lendo a descrição da personagem, dos personagens, e a gente vai entrando na história, Então eu vou ter uma imaginação, eu vou conseguir me sentir dentro da história através da descrição. Porque simplesmente contar a história sem descrever não vai fazer o leitor imaginar a cena. Então, se eu cito uma personagem na minha narrativa, se eu sinto o local onde ela estava, como que era o local, como que era o caminho por onde ela passava, como que era a casa que ela estava passando as férias de verão. Então, isso vai fazer com que o leitor se sinta presente na história. Então, esses dois tipos de texto aqui estão sempre juntos, além de, como eu falei, o texto descritivo é muito utilizado pela polícia, pelos jornalistas, para descrever um acontecimento. O texto narrativo
argumentativo, voltando um pouquinho aqui, onde ele está presente? Nos livros de história, nos romances, né? Faz parte da nossa infância, das historinhas de Chapeuzinho Vermelho, de Branca de Neve, todos nós conhecemos, né? E por fim, o texto dissertativo argumentativo, que é o texto que nós vamos precisar aprender, vamos precisar aprimorar para fazer no Enem, para fazer nos vestibulares, que é o tipo de texto exigido então. Vamos falar um pouquinho também dos gêneros textuais. Por que falar dos gêneros textuais? Porque, às vezes, a gente pensando um pouquinho mais à frente, né, não apenas no aluno que vai entrar para a faculdade, mas, ou melhor, que vai fazer o Enem, né, com pretensões de entrar para a faculdade, mas já vamos pensar nesse aluno que está na faculdade. Porque muitas vezes os professores pedem um trabalho e os alunos não sabem o que fazer, eles não entendem como fazer. Por quê? Porque não sabem que tipo de trabalho é esse, o que o professor pediu. Então é fato que muitos alunos entram para a universidade e não sabem entender o que são esses gêneros textuais aqui, que muitas vezes são pedidos lá na faculdade. Tá? Então vamos ver um pouquinho de cada um deles. O texto dissertativo, que é você escrever com o seu ponto de vista, que é você falar com suas opiniões e baseados em provas e em opiniões de outras pessoas também. É quando você usa suas palavras e não copia, mas sim fala o que você conhece, o seu conhecimento a respeito de tudo. Ele engloba esses tipos de textos aqui: a crônica, o artigo, o ensaio, o editorial, a resenha, a carta, a crítica e a dissertação propriamente dita, que é o texto do Enem e dos vestibulares. Vamos ver um pouquinho de cada um deles, né? Não vamos aprofundar, porque depois fica a critério de vocês, se quiserem aprofundar em alguns ou estudar todos, né? Mas nós vamos apenas fazer aqui um pequeno conceito de cada um para que vocês entendam. O que é crônica? A crônica é um tipo de texto narrativo curto, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revista. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Então, hoje nós vamos encontrar crônica. No jornal, fala de acontecimentos do dia a dia, utilizando a lógica da cronologia, a ordem cronológica, por isso o nome é crônica. Tá? Geralmente, são textos pequenos que falam do cotidiano de uma pessoa, né? Às vezes de uma forma dentro do humor, de uma forma humorística, ou também pode ser de uma forma dramática, ou as duas coisas ao mesmo tempo. O que é o artigo de opinião? O artigo de opinião é um gênero argumentativo típico de jornais, revistas e blogs. Alguns vestibulares também solicitam a produção desse tipo de texto. O artigo de opinião é um dos gêneros mais comuns no cotidiano das cidades, por defender um ponto de vista sobre algum assunto relevante para a sociedade. O artigo de opinião, então, é um texto argumentativo em que a pessoa expõe o seu ponto de vista. Mas aí você fala assim: professora, mas isso aí então é um texto dissertativo argumentativo? Não, porque o artigo de opinião, ele é mais pessoal. Então eu posso utilizar, por exemplo, a primeira pessoa aqui, porque como é a minha opinião, apesar de eu também me basear na ciência, em argumentos concretos e convincentes, porque eu preciso também no artigo de opinião me basear nesses argumentos aí, eu posso utilizar a primeira pessoa. Então eu posso inclusive dizer a frase em minha opinião, no meu ponto de vista, coisa que eu não posso fazer no texto dissertativo argumentativo. O ensaio. O que é o ensaio? É um texto opinativo em que se expõe ideias, críticas, reflexões e impressões pessoais, realizando uma avaliação sobre determinado tema. O ensaio problematiza algumas questões sobre determinado assunto, focadas
pela opinião do autor e geralmente apresentam conclusões originais. Mas o ensaio, se ele é um texto opinativo, então ele é igual ao artigo de opinião. Não. A diferença que existe aqui é que no artigo de opinião eu preciso me basear em fatos concretos. Eu preciso utilizar toda a argumentação, como no texto dissertativo argumentativo, para que eu tenha provas, não só minhas impressões, mas que eu tenha prova de outras pessoas, falas de outros personagens. Eu tenho que me basear em estatísticas, eu tenho que me basear em fatos históricos, eu tenho que provar a minha ideia. Já no ensaio, não. No ensaio eu posso realmente expressar a minha opinião, né? Aí o achar pode entrar, porque daí eu penso assim e não preciso provar. O editorial. O texto editorial é um tipo de texto jornalístico que geralmente aparece no início das colunas, diferente dos outros textos que compõem o jornal. De caráter informativo, os editoriais são textos opinativos. É um texto de opinião que fica no início, né, do jornal, geralmente no início das colunas. Uma pessoa que escreve esse texto em nome do jornal, falando de um assunto polêmico, de uma situação que atinge as pessoas de determinada localidade. Resenha. A resenha é um gênero científico muito usado para produzir materiais de estudo, podendo ter aspectos descritivos ou argumentativos. Resenha é um gênero cada vez mais cobrado em ambientes acadêmicos e de produção de conhecimento. Então esse gênero aqui é importantíssimo vocês entenderem, porque vocês vão utilizar bastante na faculdade. Os professores costumam pedir resenhas, né? Então, que aspectos eu tenho? Descritivo, ou seja, eu preciso descrever, eu preciso falar com detalhes, minuciosamente, né, a respeito de uma situação, de um assunto, de uma pesquisa. E eu também preciso argumentar a respeito dela, com as minhas palavras, mas provando as minhas ideias, tá? É um texto realmente muito de ambiente acadêmico. Aí vem a carta. A carta ou correspondência está entre os mais aplicados na comunicação do cotidiano. A principal característica desse gênero textual é a existência de um emissor, remetente, e um receptor, destinatário. Com a tecnologia, a carta passou por um processo de adaptação na forma de transmissão, que deixou ocorrer somente em papel e assumiu o meio eletrônico. Bem, a carta é conhecidíssima pelas pessoas mais velhas, né, porque era a única opção de comunicação que nós tínhamos. Né? A carta é bem característica, se colocar no início local, né, e data. Como a gente não sabe o horário que a pessoa vai receber, a gente utiliza saudações ao invés de bom dia ou boa tarde. E qual é a carta nossa hoje em dia? No nosso dia a dia, a nossa carta, que vocês conhecem muito bem, é um e-mail, né? Ela é eletrônica hoje, né? É o nosso e-mail que a gente usa para tudo, né? Para trabalhar, ou às vezes também para passar mesmo uma informação quando a gente não tem acesso ao WhatsApp. É muito raro isso acontecer, porque todos têm, mas quando não tem, a gente também pode utilizar o e-mail para passar alguma informação para alguém, mas normalmente nós utilizamos o e-mail hoje em dia para questão de trabalho e de estudo. E nós temos a crítica, ora concebida como um gênero textual e também conhecida por resenha crítica, encontra-se inserida no meio jornalístico, cuja intenção é descrever um objeto cultural, seja um filme, livro, CD, peça teatral, entre outras modalidades. Então, a crítica é muito interessante, ela é muito utilizada porque eu quero ver um filme, eu quero ler um livro e eu não quero assistir de imediato, eu quero procurar uma informação sobre ele, eu vou procurar uma crítica que está lá no jornal, que está na internet, sobre esse livro, essa peça ou esse filme.
Então lá nessa crítica eu teria algumas informações baseadas em fatos concretos, certo? Informações objetivas também informações subjetivas. Por quê? Porque o objetivo é aquilo que é igual à visão de todos. O subjetivo é aquilo que é a minha impressão. Então, o autor da crítica, ele tem que ser objetivo, porque ele tem que passar realmente informações objetivas sobre a peça, ou sobre o objeto de estudo dele, e também tem que passar uma informação subjetiva, para que a gente também analise com esse olhar subjetivo. E aí vem a dissertação. A dissertação é o texto do Enem, é o texto do vestibular, é o texto que costuma cair em concursos. Dissertar é debater, discutir, questionar, expressar o nosso ponto de vista, qualquer que seja. Desenvolver raciocínio, desenvolver argumentos que fundamentem nossa posição. Polemizar, inclusive com opiniões e com argumentos contrários aos nossos. Estabelecer relações de causa e consequência, dar exemplos, tirar conclusões, apresentar um texto com a argumentação lógica de nossas ideias. A gente tem muita coisa para fazer na redação, na dissertação do Enem. Eu vou apresentar um assunto, eu vou expressar um ponto de vista sobre ele, eu vou fundamentar a minha opinião e meu ponto de vista com argumentos concretos, como já falei na aula anterior, com a visão de outros personagens, com a alusão histórica, com comparações. São diversas formas de argumentação que eu vou poder utilizar para fundamentar a minha ideia, certo? Eu vou também falar da opinião de uma outra pessoa que seja contrária à minha. Eu não posso ser radical também e dizer que eu estou certa 100%. Eu também posso mostrar o lado positivo e negativo. Eu posso mostrar as consequências. Eu posso tirar a conclusão e, juntando tudo isso, eu vou ter um texto lógico, organizado, com coerência, com defesa de um ponto de vista e, ao final, sugerindo melhoras, sugerindo mudança de comportamento, ou seja, sugerindo que a partir do que eu posso indicar pode ajudar a resolver essa situação e esse problema. A dissertação, então, os princípios dela básicos são: fundamenta-se a partir da argumentação. A argumentação é tudo que eu já falei para vocês, é o meu ponto de vista, mas não é só ele. Ele não pode estar sozinho. Eu preciso me basear em outras falas, em livros, em história, em estatística, enfim, tudo que eu puder utilizar para provar. Exige uma boa construção mental para efetivar o convencimento do leitor. Então, quando eu vou escrever um texto dissertativo, argumentativo, a primeira coisa que eu tenho que pensar é que eu vou convencer alguém de alguma coisa e eu preciso tentar. Eu posso não conseguir, mas eu vou tentar. Necessita de uma ideia central, uma tese. Lá no início, na outra aula, já falei para vocês, nós precisamos, lá no início da nossa redação, a gente já tem que defender uma tese, que é que eu vou falar durante toda a minha redação, que é o meu ponto de vista a respeito de um determinado assunto. Fundamenta-se com dados da realidade. Então, não é apenas o que eu vejo, mas sim o que nós temos ao nosso redor, que está provado, que todo mundo vê, que está escrito, que é ciência. Então, a dissertação, ela tem essa estrutura aqui: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na próxima aula, eu vou tratar esses 3 assuntos aqui, ou melhor, vou tratar esse assunto aqui dividido em 3 partes, certo? Porque eu vou tratar dessa estrutura da redação, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, utilizando uma redação nota 1000, e vou falar por partes, então, apresentando cada parte e apresentando um texto nota 1000.
Obrigada pela atenção e até a próxima aula.